Atenção, amigos do canal Reflexões dos Avós. Esta é a segunda parte da história da Dona Socorro. Se você ainda não assistiu à primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada. Pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte anterior. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela, ou pode encontrar logo abaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte para ver esta parte 2. Uma dica importante: preste atenção na capa para ver se é a mesma foto da Dona Socorro, assim você não entra na história errada. Pois aqui no canal temos algumas histórias que dividimos em duas partes, mas se você se atentar à foto da capa, não tem erro. Observe também a cor da faixa acima da capa do vídeo. A primeira e a segunda parte são exatamente da mesma cor. Neste caso, a faixa da história da Dona Socorro é na cor marrom, e nela está escrito parte 1 e parte 2. Esclarecido isso, quero te pedir para não pular nenhum segundo deste vídeo. Cada palavra é importante para entendermos o contexto de tudo o que aconteceu na vida da Senhora Socorro. Deixa o seu like da confiança agora no começo e aperte o botão de hypar para ajudar a impulsionar este vídeo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história importante. Agora, minha amiga, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Pois bem, se você voltou eu te agradeço. Tenho muito para contar ainda. A parte que estávamos era exatamente quando eu entrei naquela pensão e procurava o quarto de número 47, onde a mulher que se dizia minha mãe tinha feito uma traição tremenda comigo. Quando abriu aquela porta e vi minha mãe ali, com cara de quem tinha visto um fantasma, a primeira coisa que fiz foi ir entrando e indo direto ao assunto. Não tinha tempo para enrolação. Não tinha paciência para teatrinho. Passei no Dr. Geraldo hoje. Falei, entrando no quarto sem cerimônia. Descobri umas coisas muito interessantes sobre a pensão do papai. Ela desviou a cara na hora. Aquele olhar de quem sabia que tinha sido descoberta. Eu imaginei que você descobriu, Socorro. Só ele tinha meu endereço mesmo. O quarto era pequeno, simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janelinha que dava para o quintal da pensão. Cheirava creolina e roupa guardada há tempo. Me sentei na beirada da cama. A Maria José começou a choramingar no meu colo. Sinal que queria mamar. Abri a blusa e coloquei a menina no peito, olhando fixo para minha mãe, que estava encostada na parede, mexendo nervosa nas mãos. A senhora teve coragem de mentir sobre a pensão, mãe. 2 meses recebendo dinheiro e me fazendo de palhaça, trabalhando que nem escrava para sustentar todo mundo. Foi aí que ela desabou. Literalmente se jogou na cadeira e começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento, não. Era choro de quem ia contar uma verdade que guardava há tempos. Socorro, eu me apaixonei pelo seu marido. Me apaixonei de verdade, filha. Quase deixei a bebê cair do susto. Apaixonada? Apaixonada pelo meu marido? Mas o que a senhora está falando? Pelo amor de Deus! Não tem brilho na sua cara? E então ela começou a me contar coisas que me deixaram horrorizada. Coisas que uma mãe jamais deveria contar para a filha. Disse que não conseguia ficar sem sexo, que tinha uma coceira lá na periquita que não dava sossego, que não conseguia pensar em outra coisa. Filha, você não entende. Eu sou uma mulher muito fogosa. Sempre fui assim. Seu pai sabia disso, a gente fazia amor 2, 3 vezes por dia. Todo santo dia, Socorro. E quando ele morreu, eu estava pasma, ouvindo aquela mulher falar sobre a intimidade dela, com meu pai como se fosse a coisa mais normal do mundo. A Maria José mamava tranquila, alheia àquela conversa imunda que estava rolando. Quando seu pai morreu, eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer com tanto fogo, tanta necessidade. Foi aí que comecei a reparar no Osvaldo.
na forma como ele me olhava, como ficava sem jeito perto de mim. Minha mãe me contou que começou a seduzir meu marido desde os primeiros dias na minha casa. E tudo foi planejado, calculado. Tudo para despertar o interesse dele. A gente combinou que nunca ia revelar, que ia ser só até eu arrumar outro marido, entende? Não era para você descobrir nunca. Em nenhum momento eu quis tirar o seu marido de você, filha. Mas o pior ainda estava por vir. Quando perguntei desde quando eles estavam transando, ela me deu uma resposta que quase me matou. Desde que a Maria José nasceu. Filha, faz uns 4 meses, enquanto eu estava no resguardo, cuidando da bebê, me recuperando do parto, os dois estavam se esfregando pelas minhas costas. O Osvaldo tinha mentido descaradamente quando disse que foi só aquela vez no vagão. A senhora está me dizendo que há 4 meses vocês estão fazendo isso? Na minha própria casa. Não era sempre socorro. Só quando Osvaldo dava conta do meu fogo, entende? Ele é o homem viril, sabe satisfazer uma mulher. Eu queria vomitar ouvindo aquilo. Minha própria mãe falando sobre meu marido daquele jeito, como se fosse um garanhão que ela tinha direito de usar. E a pensão? Por que mentiu sobre o dinheiro? Porque eu queria ficar mais tempo na sua casa, perto dele. Se você soubesse que eu tinha dinheiro, ia me mandar embora logo, e eu não queria me separar do Osvaldo ainda. A safadeza era completa. Ela me usou, mentiu sobre o dinheiro, se aproveitou da minha bondade, tudo para poder continuar transando com meu marido. Terminei de amamentar a Maria José e a coloquei para rotar, tentando manter a calma para não fazer escândalo naquela pensão. Deus que me perdoe. É feio falar, mas eu tinha vontade de socar a cara da minha mãe, e claro que a do Osvaldo também. Agora a senhora vai fazer o seguinte, vai buscar meus irmãos hoje mesmo. Tem dinheiro da pensão, tem a casa que vai ficar livre, não precisa mais da minha caridade. Ela se ajoelhou no chão, implorando perdão, dizendo que não tinha intenção de me separar do marido, que ia parar de procurar ele, que tudo ia voltar ao normal. Socorro, me perdoa. Eu vou parar, prometo. Não era para você se separar dele, não. Ele te ama, filha. Ele só estava me ajudando com minha necessidade. Necessidade de transar com o marido da própria filha. Ah, faça-me o favor. Essa mulher só pode ser doente mental. E então, ela falou uma coisa que me marcou para a vida toda. Ainda bem que você não nasceu igual a mim, minha filha. Essa maldição do fogo na periquita é uma desgraça. Você tem sorte de ser mais fria, mais controlada. Saí daquela pensão com nojo da mulher que me deu à luz. Uma mulher que era capaz de destruir a própria família por causa de tesão, que mentia, manipulava, traía, tudo para satisfazer os instintos mais baixos. Aquele dia mudou minha vida para sempre. Descobri que não conhecia minha mãe. Descobri que meu marido era mentiroso e fraco. Descobri que tinha que me virar sozinha com meus filhos. Eu fui para casa chorando tanto, que no ônibus as pessoas boas queriam saber se estava tudo bem. Uma mulher segurando uma bebê, naquele estado de desespero, era triste de ver mesmo. Várias pessoas se ofereceram para ajudar, perguntaram se eu estava passando mal, se precisava de alguma coisa, mas ninguém podia me ajudar, não é mesmo? Como explicar para um estranho que sua mãe tinha traído você com seu próprio marido? Que sua família tinha virado uma vergonha, um escândalo? Eu teria que lutar sozinha, carregar aquele fardo nas costas e tocar a vida para frente. Quando cheguei em casa e contei tudo para minha sogra, os 4 meses de traição, as mentiras sobre a pensão, aquela conversa nojenta sobre fogo na periquita, a coitada ficou sem saber o que pensar. Vi a decepção estampada no rosto dela, uma mãe descobrindo que o filho era muito pior do que imaginava. Mas vocês acreditam que no final ela ainda tentou defender o desgraçado? Ai, socorro! Mas como que meu filho ia resistir? Você estava no resguardo, não estava dando atenção para ele, e sua mãe é uma mulher muito bonita, muito sedutora. Fechei a cara para ela na hora. Dona Carminha, com todo respeito, mas a senhora está defendendo traição. Está dizendo que é normal um homem se deitar com a sogra,
porque a esposa acabou de parir, a velha ficou sem graça, mas eu vi que no fundo ela pensava assim mesmo. Que homem não tem controle. Que é normal eles se aproveitarem quando aparece uma oportunidade. Naquela noite deitada na minha cama, fiquei pensando tanto que não conseguia dormir. Aquela conversa com minha mãe tinha me deixado perturbada. Será que existe isso mesmo? Ter tanta coceira lá embaixo que a pessoa não consegue se controlar? Lembrei da cena do vagão de trem, do jeito desesperado dela, do jeito selvagem. Pensei, deve ser uma coceira muito louca mesmo para ela estar daquele jeito. Pensei até que eu nem tinha chance mais com o Osvaldo, pois eu passava longe de ser daquele tipo. E meu pai, o que ele vivia e eu nunca soube. Será que ela já traiu ele antes? Mesmo ele dando conta como ela disse? Nossa, era tantas perguntas. Que pesadelo. Mas aí veio a reflexão que me deixou ainda mais revoltada. Se o Osvaldo fosse um homem decente, ele deveria ter vindo falar comigo. Deveria ter pedido para minha mãe ir embora da nossa casa. Deveria ter me contado que ela estava se insinuando para ele, em vez de ficar quieto se aproveitando da situação. E você que está me ouvindo agora, o que acha? O que o Osvaldo deveria ter feito quando minha mãe começou a se insinuar para ele? Seja sincera. Sei que muitos vão botar a culpa em mim, por ter permitido ela morar bem debaixo do mesmo teto. Mas pense comigo, como filha, como imaginar tal situação como aquela? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. No dia seguinte, minha mãe apareceu lá em casa para buscar as crianças. Era de manhã cedo. Eles estavam em casa. Ela chegou com uma cara séria, determinada, como se nada tivesse acontecido. Jair, Pedro, Rosa, arrumem as coisas de vocês. Vamos embora. As crianças ficaram meio confusas, mas obedeceram. Minha mãe disse que eles iam voltar para a casa antiga, que iam estudar na escola de lá de novo, que tudo ia ficar como era antes. Mas o Jair, que sempre foi esperto demais para a idade dele, não deixou passar em branco. Chegou bem perto da mãe e perguntou na lata: Mãe, aquelas coisas que estão falando na escola, que a senhora se deitou com o marido da Socorro, é verdade? Eu e minha sogra ficamos ali, olhando curiosas para ver o que aquela sem vergonha ia responder. E vocês acreditam que ela olhou bem na cara do menino e mentiu descaradamente? Jamais, meu filho. Jamais eu faria uma traição dessas. É maldade do povo, fofoca de gente invejosa. Sua irmã e eu tivemos uma discussão por outros motivos, mas nunca por isso. O Jair acreditou na mãe na hora, claro. Criança quer acreditar nos pais, né? Ele abraçou ela, pediu desculpa por ter duvidado e disse que ia quebrar a cara de quem falasse mal dela na escola nova. Eu e Dona Carminha nos entreolhamos, vendo do que aquela mulher era capaz. Mentir para os próprios filhos, fazer eles acreditarem que tudo não passava de fofoca maldosa, a cara de pau dela não tinha limites. Quando eles foram embora, eu chorei tanto que pensei que ia secar por dentro. A casa ficou tão silenciosa, tão vazia. Eu tinha me acostumado com a gritaria dos meninos, com a Rosa brincando com meu João, com o movimento todo. De repente, só sobrou o silêncio pesado. Senti muita falta deles, sabe? Por mais que a situação tivesse ficado insustentável, eles eram meus irmãos, crianças que eu ajudei a criar. E sabia que com certeza não ia mais visitar eles, não ia mais fazer parte da vida deles. Minha mãe tinha cortado todos os laços de uma vez. 2 dias depois, minha sogra também foi embora. A coitada estava sem graça de ficar ali, vendo o filho dela dar uma de sumido, sem aparecer para dar satisfação para ninguém. Osvaldo tinha tomado um chá de sumiço. Devia estar com vergonha de aparecer, ou então estava aproveitando para viver sua lua de mel com minha mãe na pensão. Dona Carminha se despediu de mim e do João, deu um beijo na Maria José, mas nem esperou o filho aparecer. Ela estava decepcionada demais com ele, não queria nem ver a cara do safado. Socorro, você é uma mulher forte, vai conseguir criar essas crianças sozinha, tenho certeza. E se precisar de alguma coisa, pode mandar recado. Quando ela foi embora, foi aí que eu me dei conta da realidade. Éramos só nós 3.
Eu, o João e a Maria José. Uma casa que antes vivia cheia de gente, agora tinha virado um deserto. Sentei na varanda, olhando a rua vazia, escutando o silêncio da casa e pensei: e agora, meu Deus, como é que vou dar conta de tudo sozinha? Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida toda, meu bem. Imagine só, uma mulher de 21 anos, sozinha, com 2 crianças pequenas para criar, sem um centavo no bolso e com a dignidade destroçada pelos comentários maldosos da vizinhança. O dinheiro que eu ganhava costurando não dava nem pro básico: arroz, feijão, um pouco de carne quando sobrava, e olhe lá. Muitas vezes era só arroz com sal mesmo, mas ovos a gente sempre tinha, porque eu tinha algumas galinhas. O João, coitado, vivia perguntando quando ia ter carne de novo. A gente amava comer carne lá em casa. E eu ali, inventando desculpas. A Maria José chorava muito porque meu leite estava fraco. Eu não me alimentava direito. Como é que ia ter leite bom? Tive que dar mingau de maisena para ela. Coitadinha, que nem sempre tinha açúcar para adoçar. O João ficou magrinho, perdeu aquelas bochechas gorduchas que tinha. Virava e mexia, adoecia. Pegava gripe, dor de barriga, e eu sem dinheiro para remédio. Era só chá caseiro e oração. A casa começou a ficar deteriorada. Goteira no teto quando chovia. Porta da frente que não fechava direito. Quintal virando mato porque eu não tinha tempo de cuidar. Mais triste foi quando as galinhas foram morrendo uma por uma e eu não tinha dinheiro para comprar ração nem milho. O pé de manga continuava dando fruto. Graças a Deus, porque muitas vezes foi a sobremesa das crianças. As vizinhas, essas foram um capítulo à parte. Algumas ajudavam quando podiam. Traziam um prato de comida, uma frutinha para as crianças, mas outras faziam questão de me humilhar, de esfregar na minha cara que eu tinha sido traída pela própria mãe. Coitada da Socorro, ouvia elas cochichando. Tão novinha e já abandonada. E pelo jeito não vai arrumar outro marido tão cedo. Quem é que vai querer uma mulher com essa fama? Passou uns 2 meses dessa vida de cão, quando tive uma surpresa que quase me fez cair para trás. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava no quintal estendendo roupas, quando escutei alguém batendo no portão. Era o Jair, meu irmão de 13 anos, suado, carregando uma trouxa de roupa debaixo do braço e com uma cara de quem tinha andado muito. Socorro! Abre aí! Corri pro portão assustada. O que aquele menino estava fazendo ali? Por que tinha uma mala nas mãos? Jair! Meu Deus! O que aconteceu? Cadê o Pedro e a Rosa? Ele entrou em casa como quem estava fugindo de alguma coisa, olhando para trás, nervoso. Socorro, eu posso morar aqui com você? Por favor, irmã. Eu prometo que te obedeço. Eu não aguento mais ficar lá. Eu recolhi ele para dentro de casa. Assustada com aquele desespero todo, sentei ele na mesa da cozinha, dei um copo d'água e disse: Claro que pode ficar, Jair. Mas me conta o que aconteceu. Por que você veio embora de casa? E foi aí que ele me contou uma coisa que quase me fez morrer do coração ali mesmo. Socorro! O Osvaldo está morando lá em casa com nossa mãe. Não é que ele só vai lá de vez em quando, não. Ele mora lá, dorme lá toda noite, come lá, toma banho lá. Eles vivem que nem marido e mulher. Senti o mundo girar ao meu redor. Osvaldo morando com minha mãe, vivendo como se fossem um casal, e eu ali, passando fome com os filhos dele, enquanto ele estava construindo uma família nova com minha própria mãe. Socorro! Ele chamou nossa mãe de meu amor na minha frente, e ela chama ele de querido. Eles dormem no mesmo quarto, no mesmo lugar onde nosso pai dormia. É uma vergonha. A mãe roubou ele de você, sim. O menino começou a chorar, e eu vi que ele estava tão revoltado quanto eu. E o pior, Socorro, é que ele nunca perguntou de você, nem das crianças. Nunca. De como se vocês não existissem. Como se a família dele fosse só nossa mãe agora. Foi aí que entendi que Osvaldo não tinha só me traído. Ele tinha me abandonado completamente. Tinha escolhido minha mãe e pronto.
Tinha formado uma nova família e esquecido que tinha 2 filhos comigo. Certamente ele se apaixonou por ela também. Aquele dia eu chorei até não ter mais lágrima. Mas também foi o dia que decidi que nunca mais ia esperar nada daquele homem. Se ele queria viver com minha mãe, que vivesse. O Jair, coitado, começou a trabalhar naquela mesma semana numa oficina mecânica. Ele saiu da escola. Chegava em casa sujo de graxa, cansado, mas sempre entregava o dinheirinho na minha mão. Para ajudar em casa, Socorro, ele dizia, como se fosse um homem feito. Passaram-se quase 2 anos desde que o Jair veio morar comigo. 2 anos de luta, de suor, de lágrimas, mas também de muito crescimento. Aquele menino de 13 anos virou meu braço direito, meu companheiro de batalha. Trabalhava na oficina do seu Antônio de manhã e de tarde. Me ajudava com os serviços de casa e cuidar das crianças. A vida ainda era apertada, mas já não passávamos mais fome. Eu tinha conseguido uns clientes fixos de costura. A dona Sebastiana me indicou para as amigas dela, e logo eu estava fazendo vestidos para senhoras mais abastadas da cidade. O Jair ganhava um salário pequeno, mas constante, e junto com o que eu tirava da costura, a gente conseguia viver com dignidade. O João estava crescendo esperto que só vendo. Já tinha 6 anos, e ajudava como podia. Varria o quintal, dava comida para os bichos. A Maria José era uma boneca. Falava tudo certinho, corria pela casa inteira, fazendo a alegria dos nossos dias difíceis. Sobre minha mãe e o Osvaldo, a gente sabia por comentários que continuavam morando juntos na casa antiga. O Pedro e a Rosa iam na escola nova, e de vez em quando algum conhecido trazia notícias. Diziam que ele arranjou trabalho numa oficina de lá, saiu da ferrovia, que os 2 viviam como marido e mulher mesmo, que todo mundo já tinha se acostumado com a situação. Eu fingia que não me importava, mas no fundo doía. Doía saber que meus irmãos menores estavam crescendo naquele ambiente, vendo aquela imoralidade como se fosse normal. Doía pensar que meu ex-marido estava vivendo tranquilo, enquanto eu me virava sozinha com os filhos dele. E o mais triste é que pensei que ele realmente me amava, naquela época. Como pode a gente se enganar tanto com uma pessoa? Mas foi em março de 69 que nossa vida mudou completamente. Lembro como se fosse hoje. Era uma segunda-feira de manhã, eu estava na máquina de costura terminando um vestido de festa para a filha do Dr. Mário, quando o Jair chegou correndo da oficina. Socorro! Socorro! Vem cá que eu preciso falar uma coisa urgente contigo. Larguei tudo e fui ver o que era. O menino estava ofegante, suado, com os olhos brilhando de ansiedade. O que foi, Jair? Aconteceu alguma coisa? Socorro! Você sabia que nossa rua vai virar a avenida principal da cidade? Fiquei sem entender. Como assim? Avenida principal. Ele se sentou na mesa da cozinha, ainda tentando recuperar o fôlego. Chegou um engenheiro lá na oficina hoje. Veio consertar o carro oficial da prefeitura. Enquanto seu Antônio mexia no motor, o homem ficou conversando comigo, perguntando sobre a região aqui. E aí, o falei que morava aqui na rua, que conhecia todo mundo, e ele me contou uma coisa que quase me fez cair para trás. O Jair me explicou que a prefeitura tinha planos grandes para a nossa região, com o crescimento da cidade e a importância cada vez maior da estação de trem. Eles iam alargar nossa rua e transformar ela na via principal que ligava o centro da cidade ao terminal ferroviário. Eles vão derrubar algumas casas para alargar, vão fazer calçamento de paralelepípedos, colocar água encanada, esgoto, e nossa casa fica bem no meio do caminho. Meu coração disparou. Isso quer dizer que vão derrubar nossa casa? Não, irmã. Eles só vão pegar um pedaço do nosso quintal, mas vão pagar uma indenização. E o resto da propriedade vai valer uma fortuna. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nossa casinha simples, que eu tinha tanto medo de perder por falta de dinheiro, podia valer uma fortuna. Tem certeza disso, Jair? Não pode ser conversa? E quando eu disse que conhecia todo mundo da rua, ele começou a me perguntar sobre as casas.
Quem morava onde, se as famílias eram muito apegadas às propriedades. Aí ele me contou que a empresa dele estava fazendo um levantamento para possíveis compras. Durante toda aquela semana, fiquei pensando no que o Jair tinha me contado. Será que era verdade mesmo? Será que nossa vida podia mudar assim, de uma hora para outra? A resposta veio na sexta-feira seguinte. Bateram na nossa porta 3 homens de terno, com pastas de couro e cara de negócio sério. Boa tarde, senhora. Somos da construtora Andrade Filhos. Gostaríamos de conversar sobre sua propriedade. Mandei as crianças para dentro de casa e recebi os homens na varanda. Eles se apresentaram como engenheiros e disse que estavam fazendo um levantamento das propriedades da rua para um projeto de desenvolvimento urbano. A senhora sabe que esta região vai ser valorizada em breve, não sabe? Disse o mais velho, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho. Sei alguma coisa, sim, senhor. Pois bem, estamos interessados em fazer uma proposta pela sua casa. Um valor muito interessante, que permitiria à senhora comprar uma propriedade melhor em outro local. Eles falaram um valor que quase me fez cair da cadeira. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Mas alguma coisa me dizia para não me precipitar. Preciso pensar, senhores. É uma decisão muito importante. Claro, claro. Mas não demore muito, senhora. Outras pessoas também estão interessadas na região, e os preços podem mudar. Depois que eles foram embora, chamei o Jair para conversar. Contei sobre a proposta e o valor oferecido. Socorro, é muito dinheiro. Com essa quantia a gente pode comprar uma casa maior, montar um negócio. Mas, Jair, essa casa é nossa. Foi aqui que eu me casei, que meus filhos nasceram. E se a rua vai ficar importante mesmo, será que não é melhor ficar? Passamos dias conversando sobre isso. Pesquisamos, perguntamos para outras pessoas. Fomos até a prefeitura tentar confirmar os planos. E era tudo verdade mesmo. Nossa rua seria a nova avenida principal da cidade. Foi aí que surgiu o problema que eu estava tentando não pensar. Legalmente, eu ainda era casada com Osvaldo. A casa tinha sido comprada durante o casamento, então ele tinha direito à metade de tudo. Socorro, mas o safado te abandonou. Nunca mais deu um centavo para os filhos. Como é que ele pode ter direito a alguma coisa? O Jair se revoltava. Meu irmão, não é assim que a lei funciona. Por mais que doa, ele ainda é meu marido no papel. E a casa é dos dois. Aquela noite fiquei acordada pensando. Podia até tentar esconder a situação, vender sem ele saber, ficar com tudo. Afinal, depois de tudo que ele me fez, eu não devia satisfação nenhuma para ele, não é mesmo? Mas não conseguia. Não era assim que eu queria criar meus filhos, com esse tipo de exemplo. Na segunda-feira seguinte, peguei coragem e fui procurar um advogado. O Dr. Geraldo, o mesmo que cuidava da pensão do meu pai, me recebeu no escritório dele. Dona Socorro, a situação é complicada mesmo. A senhora ainda está casada legalmente com seu marido. Mesmo ele tendo abandonado o lar, pela lei ele tem direito à meação. Doutor, eu sei que é assim. Por isso vim aqui. Quero fazer tudo certinho. Ele me olhou com surpresa. A senhora tem certeza? Muita gente na sua situação tentaria, digamos, contornar a situação. Tenho certeza. Sim, senhor. Quero dormir com a consciência tranquila. O Dr. Geraldo me explicou que existiam 2 opções. Primeiro resolver a venda da casa e depois cuidar da separação, ou fazer tudo junto. O mais prático é primeiro resolver a questão da casa. Para isso, só precisamos que seu marido assine concordando com a venda e com a divisão dos valores. Depois, se a senhora quiser, podemos entrar com pedido de desquite por adultério e abandono do lar. E se ele não quiser assinar a venda? Perguntei. Aí teremos que entrar com uma ação judicial, que pode demorar anos, mas com o valor que estão oferecendo, duvido que ele recuse. Primeiro, precisaríamos localizar o Osvaldo oficialmente e notificá-lo sobre a intenção de venda. O doutor me explicou que, mesmo separados há anos, no papel ainda éramos casados, então qualquer venda de bem comum precisava da concordância dos dois. A sorte, se é que posso chamar assim,
Estava do meu lado. Quando o oficial de justiça foi na casa da minha mãe entregar a notificação, encontrou Osvaldo em casa. E quando ele soube do valor da proposta, os olhos dele brilharam igual aos de uma criança vendo doce. Assim me contaram. 2 semanas depois, ele apareceu no escritório do advogado. Estava mais magro, com cara de quem tinha bebido muito, mas ainda era o mesmo Osvaldo. Quando me viu, ficou sem jeito, não sabia onde enfiar a cara. Socorro, ele começou. Vamos tratar só do que interessa, Osvaldo. Você concorda com a venda? Concordo sim. O doutor Geraldo explicou tudo. O valor da venda, como seria feita a divisão, os procedimentos legais. Osvaldo assinou todos os papéis sem questionar nada. Estava claro que ele precisava da grana. E sobre o desquite, Dona Socorro? Perguntou o advogado. Agora seria uma boa hora para resolver isso também. Olhei para o Osvaldo, que estava mexendo nervoso nos papéis. Doutor, vamos entrar com pedido sim, por adultério e abandono do lar. Osvaldo não contestou. Sabia que não tinha defesa. Assinou também a concordância com o desquite, aceitando que a culpa fosse dele. Queria resolver tudo logo e sair dali com o dinheiro. Quando tudo foi assinado e registrado, ele tentou puxar conversa comigo do lado de fora do cartório. Socorro, como estão as crianças? Estão bem, crescendo sem pai, mas estão bem. Eu penso neles todo dia. Não, Osvaldo, não vem com essa conversa agora. Você fez sua escolha há muito tempo. Ele baixou a cabeça e foi embora. Foi a última vez que conversei com ele. A venda foi concluída 1 mês depois, e o desquite saiu 6 meses mais tarde. Finalmente eu estava livre, oficialmente separada daquele homem que destruiu minha família. Com minha parte do dinheiro, comprei uma casa maior, numa rua tranquila, com 3 quartos e um quintal grande onde as crianças podiam brincar à vontade. Sobrou dinheiro suficiente para montar um pequeno ateliê de costura e ainda guardar uma reserva para emergências. O Jair, que na época já estava com 16 anos, usou uma parte do dinheiro dele. Eu fiz questão que ele ficasse com uma quantia, para se associar com o seu Antônio na oficina. Virou sócio menor do negócio e aprendeu não só a mexer com máquinas, como torno, solda, prensa e todas as ferramentas da oficina, mas também a administrar uma empresa. Foi assim que nossa vida mudou. Não por mágica, não por sorte, mas por trabalho duro, decisões certas e principalmente por fazer o que era certo mesmo quando era difícil. Anos depois, quando Osvaldo e minha mãe se separaram, ele veio me procurar. Era uma tarde de domingo. Eu estava no quintal da casa nova estendendo roupa, quando escutei alguém bater no portão. Era ele, com cara de quem tinha passado por maus bocados. Socorro, posso falar com você? Posso ver as crianças? Fiquei surpresa. O que você quer, Osvaldo? Eu vim me despedir. Vou embora da cidade. Me contou que minha mãe tinha gastado toda a parte do dinheiro dele, com roupas, festas, móveis caros, bebidas. Quando o dinheiro acabou, as brigas começaram. Ela o culpava por ter estragado a vida dela. Ele a culpava por ter desperdiçado a fortuna. No final se separaram do mesmo jeito que se juntaram, em escândalo. Vou voltar para a casa da minha mãe, lá na cidade dela. Não tenho mais nada aqui. O João, que na época já estava com uns 12 anos, e a Maria José, com 9, vieram para o quintal quando me viram conversando com aquele homem. Ficaram meio sem jeito. Sabiam quem era, mas não tinham intimidade com o pai. Oi, pai, o João disse, sem muito entusiasmo. Oi, filho. Nossa, como vocês cresceram. Foi uma despedida estranha. Eu recolhi ele para dentro do quintal. Ele tentou abraçar as crianças, mas elas ficaram meio ressabiadas. Afinal, para eles ele era quase um estranho. Quem as tinha criado, dado carinho, ensinado a andar e falar, fui eu e o tio Jair. Socorro. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas cuida bem deles. Sempre cuidei, Osvaldo. Ele saiu daquele portão e nunca mais voltou. Mas a mãe dele,
Dona Carminha, essa sim continuou sendo presença constante na nossa vida. Todo ano ela vinha passar uma semana com a gente, sempre no mês de julho, para visitar os netos. Era uma senhora boa, que não tinha culpa dos erros do filho. Socorro, você é uma santa por me receber na sua casa, depois de tudo que meu filho fez. Ela sempre dizia quando chegava: Dona Carminha, a senhora é a avó das crianças. Sempre será bem-vinda aqui. E era verdade. Eu gostava daquelas visitas. Ela ajudava com os afazeres da casa, contava histórias para os meninos, ensinava receitas antigas para Maria José. Durante aquela semana, a casa ficava mais animada, mais cheia. Dona Carminha sempre trazia notícias do Osvaldo, mesmo eu não perguntando. Meu filho se amigou com uma moça lá da cidade, uma viúva que já tinha 3 filhos pequenos. Pelo que sei, está bem, trabalhando numa oficina, cuidando das crianças dela como se fossem filhas dele. Eu ouvia sem demonstrar muito interesse, mas no fundo ficava pensando: que ironia, né? Com os filhos dos outros ele é pai presente, mas com os próprios, com o passar dos anos, Dona Carminha foi envelhecendo, mas continuava vindo religiosamente. O João e a Maria José já eram adolescentes e tinham muito carinho pela avó. Ela os mimava, trazia presentes, dava conselhos. A última vez que ela veio foi em julho de 78. Estava mais frágil, andando devagar, mas ainda com aquela alegria de sempre. 2 meses depois, recebemos um telegrama. Dona Carminha tinha morrido dormindo, de infarto na casa dela. Foi um golpe duro para todos nós. As crianças choraram muito, tinham perdido a única avó que conheceram de verdade. Eu também fiquei triste. Aquela mulher tinha sido um elo de afeto na nossa família, mesmo depois de tudo que aconteceu. Depois que ela morreu, nunca mais soube do Osvaldo. Não sei se está vivo ou morto. O que sei é que Dona Carminha levou com ela as últimas notícias daquele homem que um dia foi meu marido e pai dos meus filhos. Com o passar dos anos, eu e meus irmãos fomos reatando os laços, devagar e com cuidado. O Jair tinha aberto o caminho, e aos poucos o Pedro e a Rosa também começaram a me visitar. O Pedro cresceu quieto, sempre foi assim. Conseguiu terminar os estudos, virou escriturário numa repartição pública. Homem direito, trabalhador, mas carregava uma tristeza no olhar que eu reconhecia bem. A gente se via de vez em quando. Ele vinha almoçar em casa nos domingos, trazia a família. Casou com uma moça boa, tiveram 2 filhos. Vida simples, mas honesta. Já a Rosa, essa menina me preocupava. Cresceu numa casa onde a mãe vivia trocando de homem como quem troca de roupa. Depois que se separou do Osvaldo, minha mãe não parou mais. Sempre tinha um namorado novo, sempre tinha um amor da vida, diferente. Uns duravam 6 meses, outros 1 ano, mas nenhum ficava para sempre. A Rosa me contava nas nossas conversas: Socorro, não aguento mais essa vida. Toda hora, tem um homem diferente em casa. Toda hora a mamãe está chorando por causa de um que foi embora. Coitada da menina, cresceu vendo aquilo como normal. Aos 15 anos, já estava namorando. Aos 16, disse que queria casar. Rosa, mas você mal conhece esse rapaz. Tem certeza que é isso que você quer? Socorro. Eu quero sair de casa. Quero ter minha própria família, minha própria vida, longe dessa bagunça toda. Eu entendia o sentimento dela. Afinal, eu também tinha me casado aos 15 anos. Também quis sair de casa cedo. Mas no meu caso foi diferente. Eu amava o Osvaldo. Acreditava no casamento. Não sei se te contei, mas eu e o Osvaldo nos conhecemos desde meninos. Estudamos juntos na escola da cidade. A gente brincava no mesmo quintal, ele puxava minha trança. Eu fingia que não gostava, mas ficava toda boba. Quando crescemos, o namoro foi natural. Todo mundo já esperava que a gente se casasse. Nossas famílias se conheciam. Meu pai arranjou trabalho para ele na ferrovia. A família dele se mudou para outra cidade. Depois que nos casamos, era uma história bonita, de amor de infância. Só não entendi a mãe, que conheceu ele desde bebê, ter aquele interesse doentio. Bom,
Mas deixa pra lá, isso já não importa mais. Vamos voltar pro assunto da Rosa. Ela só queria fugir. E foi o que ela fez. Casou aos 16 anos com um rapaz de 21, filho de uma família tradicional da cidade. Não era por amor, não era por desespero, por vontade de escapar daquela vida. Nós 3 irmãos, eu, Jair e Pedro, nos visitávamos regularmente, na minha casa ou na casa deles, porque nenhum de nós aguentava pisar na casa da minha mãe. Era um entra e sai de macho que dava nojo, um escândalo atrás do outro. Como é que nossa mãe virou isso? O Pedro perguntava, balançando a cabeça. Ela sempre foi assim. Eu respondia, a diferença é que antes tinha nosso pai para controlar. Agora não tem mais ninguém. O Pedro, que tinha convivido mais tempo com ela depois da traição, contava histórias que me deixavam horrorizada. Socorro! Você não faz ideia das coisas que eu vi naquela casa. Homem bêbado de madrugada, briga, gritaria. Quando eu saí de lá, prometi que nunca mais ia morar com ela. A verdade é que minha mãe virou a vergonha da família. Todo mundo na cidade conhecia a história dela, sabia do tipo de vida que levava. E isso respingava em nós, seus filhos. Sempre tinha alguém comentando, esses aí são filhos da Olga. Mas a gente superou. Cada um do seu jeito, com suas dificuldades. Mas todos conseguimos construir vidas dignas, longe daquele exemplo ruim que ela dava. Às vezes eu pensava, se ela tivesse usado o dinheiro da pensão para viver direito, para criar os filhos com decência, como teria sido diferente. Mas ela escolheu o caminho da perdição. Estava sempre acompanhada, mas eu sabia que no fundo ela era a pessoa mais sozinha do mundo. O João cresceu e virou um rapaz trabalhador. Arranjou emprego numa loja de materiais de construção, casou com a filha do seu Joaquim da padaria. Menino simples, honesto, igual ao avô Adair. A Maria José se formou no curso normal, virou professora primária, casou com um Mário, filho de uma família conhecida da cidade. Quando a Maria José engravidou do primeiro neto, eu já estava com uns 45 anos, me sentindo realizada vendo meus filhos encaminhados na vida. Foi no casamento do João que conheci o José. O Mário, meu genro, me apresentou, Dona Socorro, esse é meu tio José. Tio, essa é minha sogra, a Dona Socorro, que eu sempre falo que é uma mulher guerreira. José era um homem de uns 50 anos, viúvo há 5 anos, dono de 2 vendas na cidade e algumas propriedades. Homem educado, respeitoso, que me tratou com muita consideração desde o primeiro dia. Começamos a nos encontrar. Ele vinha me visitar, conversava sobre a vida. Era carinhoso, presente, mas eu deixei claro desde o início, José, eu gosto da sua companhia, mas não quero casar de novo. Já tive minha experiência de casamento e não quero mais compromisso no papel. Socorro, eu entendo perfeitamente. Também não estou procurando complicação. Que tal a gente só namorar? E foi isso que fizemos. Quando vimos que a gente não se desgrudava, resolvemos nos amigar. Eu fui para a casa dele, que era linda e muito grande. Viajávamos juntos, íamos nas festas da família. Eram boa companhia. José nunca me pressionou para casar. Respeitava minha decisão. Foram anos bons, tranquilos. Os netos, tanto do meu lado quanto do dele, vinham chegando, enchendo nossas vidas de alegria. Eu já era avó de 5 netos. Ele tinha 4. As crianças corriam pela casa nos domingos, misturando as 2 famílias numa festa só. José tinha uma paixão, pescar em alto mar. Todo mês ele organizava uma pescaria com os irmãos, os cunhados e uns amigos íntimos. Era tradição da família dele. Iam pro litoral, alugavam um barco com pescador conhecido, saíam bem longe da costa para pescar peixe grande. José estava animado porque dessa vez iam levar os sobrinhos mais velhos, ensinar a pescar direito em alto mar. Saíram numa quinta-feira de manhã, 5 homens alegres, levando cerveja, sanduíche, isca. O barco virou numa tempestade que veio do nada, bem longe da costa.
O pescador que os levou disse depois que nunca tinha visto o tempo mudar tão rápido. Estava sol, de repente virou temporal com ondas enormes que jogaram a embarcação. Em alto mar, longe de tudo, sem como pedir socorro. Foi uma tragédia horrível. Toda a família foi pega de surpresa. Ninguém está preparado para acidentes assim, né? O telefone tocou na minha casa, eram quase 11 da noite. Era o irmão do José. Aos prantos: socorro, o barco não voltou. Estão procurando eles no mar. Pelo amor de Deus, vem aqui. Passei 3 dias na praia, junto com as famílias todas, esperando, rezando, vendo os bombeiros e a marinha procurarem no mar. José e mais 3 pessoas morreram lançados ao mar. Encontraram ele no 3º dia, o corpo dado na areia a uns quilômetros da costa. Foram 24 anos de companheirismo que acabaram assim, de uma hora para outra. Um homem bom, que me deu carinho e respeito, levado por uma tragédia que ninguém conseguia entender. Voltei para minha casa depois disso. Voltei para as minhas costuras, não com a mesma frequência, mas para me ocupar mesmo. Eu já tinha minha aposentadoria, já não precisava mais trabalhar tanto. O dinheiro da herança que o José me deixou, mesmo não sendo casados, ele fez questão de deixar uma parte para mim no testamento. Tava para viver tranquila. Meus filhos já estavam todos criados e encaminhados. O Jair tinha prosperado tanto, que agora era dono de 2 oficinas, homem de posses, casado com uma moça boa que me tratava como mãe. Os netos vinham sempre me visitar, enchiam minha casa de alegria nos fins de semana. Eu fazia doce, contava histórias, ensinava as meninas a costurar. Era gostoso ver aquela nova geração crescendo. Pessoas de bem, trabalhadoras, honestas. E agora, imaginem só, já tenho até bisnetos. 12 ao todo, e mais um a caminho. Criançada linda, esperta, que são a razão da minha existência. Quando chegam aqui em casa, é um alvoroço. Correm pelo quintal, sobem as árvores, brigam por quem vai sentar no meu colo primeiro. Bisa, conta história, eles gritam, e meu coração derrete todinho. Mas claro, essa história pesada que acabei de contar para vocês, esses inocentes não sabem de nada. Não dá, né? Assim como fiz com meus próprios filhos, o João e a Maria José, cresceram sem entender. Porque eu e o tio Jair nunca falávamos da vovó Olga, porque a gente nunca ia visitar ela. Mãe, por que a senhora não gosta da vovó? Eles perguntavam. E eu inventava desculpas. Quando souberam da verdade, já adultos, casados, meu Deus, que choque foi. O João ficou uma semana sem conseguir olhar na minha cara. Não de raiva, mas de pena, de dor. A Maria José chorou tanto que pensei que ia ficar doente. Mãe, como é que a senhora aguentou tudo isso sozinha? Ela me perguntou, me abraçando forte. E sabe o que eles disseram? Nunca mais queremos saber desse homem. Para nós, pai morreu. E agora eu fico pensando. Eu sei que não vou estar mais viva quando meus bisnetos crescerem para saber dessa história. Vai ficar nas costas dos meus filhos decidir se contam ou não. Que façam o que acharem melhor. Mas sabe uma coisa? Se eles quiserem, podem mostrar este vídeo. Sim. Eu resolvi gravar minha história completa aqui no canal, Reflexões dos Avós, para minha família. Meus filhos e netos sabem que fiz isso. Quem sabe um dia, daqui a uns anos, meus bisnetos não vão ouvir a vovó contando a própria vida, porque aqui é como se eu estivesse falando, apesar de não ser minha voz. A dona Helena, a narradora, é uma querida e conseguiu me representar muito bem. Só tenho a agradecer esta equipe. Eles são humildes e carinhosos. E olha, talvez alguém apareça aí nos comentários dizendo que já ouviu uma história parecida. Pode ser que seja minha mesmo. Afinal, aqui na minha cidade todo mundo conhece a história da Dona Socorro. Cidade pequena não guarda segredo, né? Eu nunca me mudei daqui. Nunca fugi. Tive chance. Sim, quando veio aquele dinheiro da venda da casa, podia ter ido embora, recomeçado em outro lugar onde ninguém conhecesse minha vergonha. Mas sabe por que eu fiquei?
Porque eu não fiz nada de errado. E porque ninguém paga as minhas contas. Eu fui a vítima. Por que eu ia ter que fugir, me esconder, fingir que era outra pessoa? Não, senhora. Meu lugar é aqui, onde eu nasci, onde criei meus filhos, onde construí minha dignidade tijolo por tijolo. Quem quiser que me aponte o dedo, quem quiser que sussurre pelas esquinas, eu ando por essas ruas de cabeça erguida. Cumprimento todo mundo, olho nos olhos de qualquer um. Por quê? Porque minha consciência tá limpa. A vida me ensinou uma coisa: quem foge do problema carrega ele nas costas para sempre. Quem enfrenta de peito aberto, um dia vê o problema virar história de superação. Minha mãe tinha morrido uns anos antes do José, aos 62 anos. Morreu sozinha, cuidada por uma vizinha boa. Eu fui no enterro, mas não senti tristeza, nem alívio, só um vazio, como se fosse o enterro de uma estranha. Ela tinha escolhido o caminho dela, eu tinha escolhido o meu. Aos 79 anos, aqui estou eu, numa casa confortável cercada de família, com saúde razoável para a idade que tenho. Meu conselho para você, meu bem, é: nunca aceite ser traída calada. Não importa quem seja, mãe, marido, irmão, traição é traição. E quem trai uma vez, trai sempre. Melhor ficar sozinha com dignidade do que acompanhada com humilhação. A vida me ensinou que a gente é mais forte do que imagina. Que quando Deus fecha uma porta, sempre abre uma janela. E que no final o que importa não é o que fizeram com a gente, mas como a gente reagiu. Eu reagi com força, com trabalho, com amor pelos meus filhos. E hoje posso dizer, de cabeça erguida, Socorro não só é meu nome, é minha história. Porque foi socorrendo os outros que aprendi a me socorrer. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.